Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu trouxe uma questãozinha aqui pra vocês, uma questão bem bacana, tá? De análise combinatória. Eu quero resolver essa questão e a partir dela introduzir um conceito para vocês dentro da análise combinatória, que é a combinação com repetição, ou ainda combinação completa, beleza? Para isso eu trouxe uma questãozinha aqui para vocês, uma questão da Universidade Estadual do Ceará, que eu tirei do livro do Gelson Iese. É um livro aí usado na maioria das escolas, tá? Um livro aí do ensino médio, matemática e volume único, tá bom? E ele é de fácil acesso, tá? É um bloco de questões de análise combinatória e eu me deparei com essa questãozinha aqui. Vamos lá? Olha só. Uma lanchonete serve suco de frutas em copos padronizados para a viagem, nos sabores de uva, laranja e limão. O número de formas possíveis de adquirir-se 5 copos de suco é... Então, olha só, perceba uma coisa. A questão, ela traz para mim três opções de suco, né? Três aí opções disponíveis de suco, sendo eles aí uva, eu tenho laranja e tenho ali limão, ok? E ele quer, dentre essas opções, escolher 5, tá? Então ele quer, pelo menos aqui nesses copos padronizados, né? Ou seja, nenhum é maior que o outro, adquirir-se pelo menos aqui 5 copos, tá? Então ele está querendo selecionar, vou colocar para vocês, selecionar 5 copos, selecionar 5 copos com essas opções, com essas três opções aí que ficou disponível aí para ele, ok? Então olha só, eu poderia representar esse problema através de um diagrama bem simples. O que eu tenho disponível são três opções de suco. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, poderia pegar 2, 3, 4, 5 copos, tudo de uva. Sei lá, eu só gosto de suco de uva, vou pegar tudo suco de uva. E aí, é, nenhum, nenhum suco de laranja e nenhum suco de limão, tá? Eu sei que o meu total aqui vai dar 5 copos. Sei lá, eu tenho preferência por uva, eu vou pegar tudo suco de uva. Mas às vezes um amigo meu, ele tem preferência, ele prefere aí no caso um suco de limão, ele prefere um suco de limão, ele gosta aí de 3 sucos de laranja, então 3, 4, e aí um de uva. Pronto, essa aqui seria a preferência lá do meu amigo, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Essa é a preferência dele. Bom, importante é que deu os 5 copos, né? Mas aí eu estava conversando com outra amiga minha e ela falou: Não, Vitinho, é o seguinte, eu quero 3 sucos de uva, tá? E o resto quero de limão. Quero o resto tudo de limão. Ou seja, ela não tá querendo nenhum suco aí de laranja, tá? Tá enjoada, não quer mais suco de laranja. Pronto, tá aí. O importante é que deu o total dos 5 copos. Então perceba que eu tenho várias possibilidades aqui, tá? Várias possibilidades aqui de montar essas combinações com os sucos, tá? Para mim poder formar, para mim poder ter esses 5 copos, né? Eu tenho várias, dentre essas três opções de suco, eu posso formar várias combinações. O que eu quero que vocês percebam nessa questão é que, repara bem, eu estou permutando sempre os sucos. Aqui, por exemplo, eu coloquei 5, mas aqui eu coloquei só um. Aqui eu coloquei 3, aqui eu coloquei só um de limão, 3 de laranja, um de uva, né? Eu estou sempre permutando essas bolinhas, que seria aqui a representação, né, para os meus copos de suco. Eu estou sempre permutando essas bolinhas e estou sempre permutando aqui, no caso, a minha divisória, né? Por exemplo, aqui, ó, a minha divisória ela ficou depois de 5 bolinhas. Mas aqui a minha divisória ficou depois de uma. Depois ela ficou depois de 3.
Aqui a minha divisória depois aqui, ó, ficou antes de 2, depois de 3. Então perceba que eu tô permutando essas bolinhas. Eu tô permutando aqui então 5 bolinhas, que seria ali os meus copos de suco, né? Eu tô permutando essas bolinhas e tô permutando também as minhas divisórias. Ou seja, eu tenho quantas divisórias? 2 divisórias, né? 2 divisórias, aquele sinalzinho ali de mais. Seria uma espécie de separador, né, galera? Eu até poderia colocar assim, ó, divisórias. Seria uma espécie de separador. Então veja que eu estou permutando as bolinhas e as divisórias. Então o que acontece? Ao todo, eu estou permutando 7 coisas, tá? Eu estou permutando 7 coisas, 7 objetos. 7 objetos. Então veja que eu estou fazendo uma permutação de 7 objetos, em que desses 7 objetos eu tenho 5 que se repetem e 2 que se repetem. Ou seja, eu tenho uma permutação com repetição. Permutação de 7 objetos em que 2 deles se repetem e 5 deles se repetem, tá? Permutação com repetição, a gente tem até uma formulazinha, ó, acredito que vocês conhecem, que é você fazer aqui a permutação do número de elementos dividido pelos elementos repetidos, né? Que no caso seria as duas divisórias, 2 fatorial, e assim os 5 copos ali, né? Que eu escolhi dentre aqueles sabores, 5 fatorial. Quando eu resolver essa continha aqui, eu vou desenvolver o 7 fatorial e vou travar ele aqui no 5, tá? Vou travar ele aqui no 5. Tranquilão? E aí eu vou poder cancelar eles dois, ó. Cancelo, cancelo. 7 vezes 6, eu sei que dá 42. Dividido por 2 fatorial, que é 2. Eu vou ter que o meu resultado, então, aqui, foi igual a 21. Então, eu tenho aí 21 maneiras distintas de poder, tá? Formas possíveis de adquirir esses copos dentre essas opções aí. Tranquilo? Só que o que acontece? Eu poderia, então, a partir dessa situação, generalizar esse problema e trabalhar com a ideia de combinação. Porque, no final das contas, o que eu estou fazendo é isso. Eu tenho dentro dos meus elementos disponíveis, os meus sabores de suco, aquelas 3 opções de suco, eu estou querendo selecionar alguns objetos, que seriam 5 copos. Não importa ali a ordem, se eu coloco os 5 primeiros copos de suco na frente, coloco 3 de laranja aqui, um de limão aqui, que seria o verdinho, tá? Então, sempre que eu me deparo, né, com essa situação, se temos, olha só, se temos aqui N elementos disponíveis no problema, vou colocar assim, N elementos disponíveis, eu ainda poderia até dizer a palavrinha assim, ó, qualificáveis, tranquilo, né? Ali a qualificação seria uva, laranja, limão, dentre as 3 ali que eu tenho. Então, se temos N elementos disponíveis e queremos selecionar ali P objetos, P elementos, nós poderíamos, na nossa questão aqui, generalizar isso da seguinte maneira. Eu posso estar fazendo uma permutação, e aí, olha só, queria que vocês prestassem bastante atenção nesse pedacinho aqui, nesse trechinho que eu fiz. Olha só, eu posso estar fazendo uma permutação de quantos elementos aqui? Seria o meu total, né? O meu total seria, no caso, eu tenho 5 bolinhas, ali foi os 5 objetos que eu tenho, eu vou chamar de P, certo? E eu tenho as divisórias. As divisórias é o seguinte, se eu tinha 3 opções de suco, meu N igual a 3, um exemplo, se eu tinha 3 opções de suco, as divisórias, então ficou 2. Porque se eu tenho 3 elementos, eu vou precisar de 2 divisórias, né? Se eu tenho 3 elementos, não, desculpa. Se eu tenho 3 opções de suco disponível, então a quantidade de divisórias que ia ficar ali para separar eles seria exatamente ali 2, correto? Então veja que se eu tenho 3 elementos disponíveis, as divisórias, os meus separadores, seria n menos 1.
Confere? E aí o total de objetos seria eu somar eles, ou seja, eu fazer n mais p somado n mais p menos 1. Somar, né? Esses dois termos aqui. Tranquilo? Então, esse seria o meu total. Então, perceba, o meu total aqui ficaria, olha lá, n mais p menos 1, em que se repetem lá p objetos e n menos 1 divisórias, né? Que seria as minhas divisórias. Então, eu teria assim, ó, na permutação, eu ficaria... Na permutação com repetição, você coloca o total que você quer, confere, coloca lá, n mais p menos 1 fatorial, e divide pelos elementos que são repetidos, né? Os fatoriais repetidos. Quem são? O p fatorial e o n menos 1 fatorial, tá? Então, essa formulazinha aqui, eu vou só trocar a nomenclatura. Os livros de matemática, eles fazem isso. Eles trocam essa nomenclatura para falar o seguinte, ó. A formulazinha de combinação com repetição de n elementos disponíveis, na qual você tem que selecionar p objetos, ficaria ali então, ó, n mais p menos 1 fatorial, tudo isso dividido por p fatorial, n menos 1 fatorial. E aí estaria, e galera, essa é a fórmula de combinação com repetição, também conhecida como fórmula de combinação completa. No nosso exemplo aqui, na nossa questão, a gente poderia aplicar assim, ó, ela. Eu tenho lá 3 elementos disponíveis, correto? Eu quero selecionar 5. Então vamos aplicar na formulazinha. Combinação com repetição ficaria de 3 elementos disponíveis, em que eu quero escolher 5, né? Tranquilo? Vamos aplicar na fórmula? Ficaria assim, ó. 3 mais 5 menos 1 fatorial. Tudo isso daqui dividido por 5 fatorial. 3 menos 1 fatorial. Aqui eu teria 5 mais 3, 8 menos 1, 7 fatorial. Aqui eu teria 5 fatorial, 3 menos 1, 2 fatorial. Galera, a gente tinha acabado de fazer essa continha aqui, ó. Não foi? A gente tinha acabado de fazer essa continha. Tá bem aqui em cima. Olha aqui. Vou puxar uma setinha para cá. Tá bem aqui em cima. E a gente viu que o resultado dá 21. E de fato, ó, eu teria 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou travar no 5. 5 fatorial, 2 fatorial. Cancelo esse com esse. 7 vezes 6, 42. Dividido por 2, dá 21. Tranquilo? Só que aí é que tá. Aí o aluno, poxa, eu já levo tanta fórmula para uma prova, às vezes para uma prova do Enem, para uma prova de vestibular. Será que, eu pergunto para vocês, será que seria fácil decorar mais uma fórmula como essa? Nem todos os alunos lembram, né, da fórmula de combinação com repetição. Até porque, assim, ele vai para a prova com várias fórmulas na cabeça, das disciplinas de física, né? Algumas situações que tem fórmulas em química, ali nos gases, no estudo dos gases. Mas na análise combinatória em si, eu tenho poucas fórmulas, né? Eu tenho as de arranjo e a gente supõe que o aluno ele lembra da fórmula de combinação simples. Combinação de n elementos tomados P a P, né? O que ele pode fazer? Ele faz lá n fatorial, P fatorial, n menos P fatorial. Essa daqui a gente supõe que o aluno ele lembre. E aí é que tá. Aí é que tem uma coisa interessante. Você não precisa, em tese, decorar essa fórmula aqui de combinação com repetição. Sabe por quê? Tem uma forma de você relacionar a combinação com repetição, tá? Com a formulazinha de combinação simples. Tem uma formulazinha, tá? Basta você fazer o seguinte. Na combinação com repetição de n elementos tomados P a P, faz o seguinte, ó. Pega esse n, troca esse n por n mais p. Opa, troca ele por n. Deixa eu colocar de novo para vocês. Troca esse nzinho que está bem aqui, vou até grifar. Troca esse nzinho que está bem aqui por n mais p menos 1.
beleza? Troca aquele n que está ali por n mais p menos 1. Faz isso, sempre, tá? Sempre. Porque aí você pode resolver qualquer questão de combinação completa por combinação simples. Por exemplo, no caso da nossa questão aqui, ó, ficaria muito tranquilo de resolver ela assim, ó. Combinação com repetição, certo? O meu n era 3, o meu p era 5, não era? Olha lá, então. Combinação, ó. Vamos jogar para cá. Ficaria 3 mais 5 menos 1. Tudo isso é combinação com repetição de 3 mais 5 menos 1, 5, tomado 5 a 5. Então ficaria assim, ó. Combinação, né, de 3 mais 5, 8 menos 1, 7. Combinação de 5 tomados 7 a 7. Deixa eu só trocar aqui a nomenclatura, que é combinação simples, tá? Então pronto. Resolver essa combinação aqui, ó, de 5 tomado 7 a 7, é só você fazer, né? 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5 fatorial. Ou seja, ficaria ali 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5 ficaria quanto? 2 fatorial. A gente já fez essa conta, dá 21. Olha só, aqui eu ainda faço uma observaçãozinha para você, ó. Se tu for um pouquinho mais malandro, se você tiver com a teoria ponta aí na cabeça, beleza? Lembrar das propriedades lá da combinatória, das combinações, tá? Tem uma propriedadezinha que diz o seguinte, olha só. Se eu faço isso daqui, ó, combinação de 5 tomado 7 a 7, é a mesma coisa de eu fazer combinação de 7 tomados 2 a 2. É a mesma combinação de 7 tomados 5 a 5, é a mesma coisa de combinação de 7 tomados 2 a 2. Porque, galera, olha só, do 5 para chegar no 7, do 5 aqui para chegar no 7, falta quanto? 2, tranquilo? Se você quiser fazer separadamente, aí ó, combinação de 7 tomados 5 a 5 e combinação de 7 tomados 2 a 2, a resposta vai ser a mesma, tá? Aqui é uma das propriedades lá da combinatória, tá bom? Então você poderia tranquilo fazer isso aqui, ó. Combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. Olha o macetezinho, ó. Pega esse 7 que está bem aqui, pega o 7 que está aqui, e desenvolve o fatorial dele 2 vezes. Ou seja, 7 vezes 6. E pega aqui no denominador e faz o fatorial do 2. Então, 2 fatorial, 2 vezes 1. Pronto, 7 vezes 6 dá 42, dividido por 2, ficaria 21. Beleza? Bom, galera, é isso. Essa foi uma aulinha só para mostrar para vocês como é que funciona essa ideia da combinação com repetição. Eu vou estar fazendo um próximo vídeo de uma questãozinha que caiu aí, tá? No Enem de 2017. Eu vou deixar ela aqui na descrição também desse vídeo para vocês, tá? Para vocês olharem também, ver como é que caiu lá no Enem em 2017 essa questão. Uma questão, assim, extremamente difícil, tá? A incidência dessa disciplina, a incidência desse conteúdo nas provas de concurso público, ela não é tão grande assim, como é a permutação, a combinação simples, o arranjo simples, o princípio fundamental da contagem, tá? Mas vira e mexe, às vezes cai. E quando cai, às vezes o aluno ele não lembra de como é que está essa fórmula, não lembra de como é que está... como é que dá para resolver isso de um jeito rápido, beleza? Mas a ideia é vocês tentarem entender o que está por trás desses problemas, tá? De combinatória. Tranquilão? E aí no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho dessa questão aí do Enem de 2017, tá? Galera, é isso. Já deixa aquele like aí se você gostou do vídeo, tranquilão? Pra mim tá trazendo aí mais conteúdos novos pra vocês, isso aí ajuda pra caramba, tá? E estudem, qualquer dúvida eu vou deixar meus contatos aqui embaixo também, tá? Podem entrar em contato aí comigo, tirar dúvida, sugestão de questões pra gente estar trazendo aqui, tranquilo? Um forte abraço pra vocês, tchau, obrigado!